Dia 90. Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo o sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono, disseram: Amém. Aleluia! E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra voz, algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemo-nos, a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. O anjo me disse: escreva isso: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nela estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestido do linho fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro, esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na sua altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, dos fortes guerreiros, dos cavalos, dos cavaleiros, toda a humanidade, escravos, livres, pequenos, grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Mas foi a besta presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que havia recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Todo o exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco, e todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou, pôs o lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e os que estavam sentados nele haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem a sua estátua, nem aceitado sua marca na testa, nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando terminaram os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações,
Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra, cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Vi um grande trono branco e nele quem estava sentado. A terra, o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi mortos, pequenos, grandes, em pé diante do trono de Deus e foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, corruptos, assassinos, sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, mentirosos, estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças, com as últimas 7 pragas, se aproximou e me disse: Venha comigo, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus, cintilava como uma pedra preciosa, com um jaspe transparente como cristal. O muro da cidade era grande, alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos. Nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce e nela estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, o seu muro. A cidade tinha um formato de um quadrado de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda safira, a terceira ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisótole, a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta tinha uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. As suas portas nunca se fecharão, pois ali
não haverá noite. Todas as nações trarão sua glória, a sua honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Passava no meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de fruto por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali. Seus servos o adorarão. Verão seu rosto e seu nome está escrito na testa de cada um. Não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. Reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito nesse livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, a eles será permitido entrar pela cidade e pelas portas, comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, assassinos, adoradores de ídolos, todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhe dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês.